Pronto, estamos sendo gravados. Nós vamos hoje para uma aula de Segunda Guerra Mundial. Eu já fiz uma introdução desse tema para vocês na última aula. É o capítulo 7 da apostila. Vocês não precisam acompanhar a apostila aí, porque o que eu estou falando já está com base nela, não precisa ficar fazendo esse acompanhamento. E as atividades depois eu vou passar para vocês no grupo, né? O que é para fazer, o que não deve fazer. Bom, uma coisa importante da gente entender, eu comentei na última aula, é que tudo na história faz parte de um processo. Então, quando a gente analisa um fato histórico, alguma coisa do tipo, nós temos que pensar que tudo isso faz parte de uma linha cronológica, de um processo. Nada está desvinculado do tempo e do espaço. Então, por exemplo, se eu vou analisar a chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, ele chegou aqui do nada? Não, ele chegou aqui sabendo, por exemplo, que estava chegando aqui, ele chegou aqui porque existiam motivos que o levaram a fazer isso, entende? Então, nada acontece por nada e do nada na história. Nada é por acaso. As coisas acontecem porque existem outros fatores que impulsionam a essas coisas acontecerem. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Segunda Guerra Mundial, ela também teve fatores que a impulsionaram a acontecer. Então, por exemplo, a gente viu que na Primeira Guerra Mundial existiu um tratado que era o Tratado de Versalhes. Isso eu disse muitas e muitas vezes. O Tratado de Versalhes foi aquele tratado, né, feito pelos países vencedores para a Alemanha. Então, a Alemanha teve que assinar um tratado, chamado Tratado de Versalhes, na qual ela assumia algumas responsabilidades, e responsabilidades até pesadas. Uma das responsabilidades era que a Alemanha devolvesse as suas colônias, a outra das responsabilidades era que a Alemanha parasse de produzir armas, a outra que ela fizesse um corte no contingente militar, ou seja, diminuísse o número de soldados, a outra que ela pagasse todos os custos da guerra. Então, o tratado em si foi feito justamente para brecar a Alemanha, mas ele teve algumas coisas abusivas, né? Como, por exemplo, a Alemanha ter que pagar todos os gastos da guerra. De que forma isso influencia numa Segunda Guerra Mundial? Isso influencia na medida em que o tratado passa a ser uma humilhação para os alemães. Então, os alemães viram aquele tratado como uma humilhação. Né? Para que fazer isso conosco? Para que essa humilhação? Então, vejam, se a guerra acabou em 1918, a Primeira Guerra Mundial, e eles são obrigados a assinar esse tratado, e as consequências do tratado, elas se mantêm até, por exemplo, a Segunda Guerra, que começou em 1939, percebam quanto o tratado foi bastante complicado para os alemães. Né? Eles entraram em crises econômicas, a população chegou a passar fome, a Alemanha não conseguia sair da crise, depois, em 29, o mundo entra em outra crise, a Alemanha piora ainda mais. Então, foi um período, esse período entre as guerras, com a ajuda do tratado, foi um período muito complicado para os alemães. E isso feriu o ego, feriu o orgulho, feriu a honra alemã, pelo menos na cabeça dos alemães. Ok? Então, esse é um motivo clássico do porquê a Segunda Guerra Mundial ocorre. Nesse período, o que acontece? A partir do Tratado de Versalhes e das crises que a Alemanha passava, e não só a Alemanha, mas outros países europeus, como a Itália, como a Espanha, esses países passaram por processos
de totalitarismos. Então, foram países que as suas políticas, os seus regimes, se tornaram ditaduras, se tornaram regimes totalitários, se tornaram países em que havia a presença de um ditador que governava sozinho, ou que governava com um pequeno grupo. Houve, além disso, em vários desses países, principalmente Alemanha e Itália, a perseguição de certos tipos de pessoas. Então, quando um país entra em uma crise muito grande, como foi a da Alemanha, a tendência é que esses países vão para um lado de regimes ditatoriais. E foi o que aconteceu na Alemanha. Então, isso é muito claro e vocês precisam entender. Tá? O que aconteceu na Alemanha? Acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em crise, o Tratado de Versalhes piora essa crise, né? A Alemanha tinha acabado de sair de uma guerra. Dentro da Alemanha, há um processo de crescimento das ideias ditatoriais, que a gente chama de ideias fascistas, que deu origem ao nazismo na Alemanha e ao fascismo na Itália. Lembrando que, eu vou explicar assim para vocês o que é esse fascismo, porque a gente fala e fica muita dúvida. O que de fato é fascismo? Fascismo é um conjunto de ações que existem dentro de um governo em que há a valorização da nação, do sentimento nacionalista. Então, o que seria isso? Por exemplo, uma característica de um fascismo é: você faz parte desse país, você faz parte dessa nação, tudo está acima de você, você não é nada perto dessa nação, você é um instrumento que obedece a essa nação. Tá? Então, em um país fascista, a ideia de cidadão é: ele está aqui para servir a nação, ele está aqui para um bem maior. Ele tem que ter esse sentimento nacionalista, de fazer parte. E se eu tenho o sentimento nacionalista, em consequência a isso, eu desconsidero outros países, tá? Ou outros tipos de pessoas. Então, essa é uma primeira característica fascista. Uma segunda característica fascista, né, que ocorreu nesses sistemas, se vocês quiserem anotar isso, vocês podem anotar, porque não tem na apostila. Uma outra característica de fascismos é que há uma supervalorização, por exemplo, e quando eu falo supervalorização é radical, tá? Uma supervalorização da religião católica da época, uma supervalorização de um certo padrão de ser humano, não é à toa que vai surgir o nazismo, uma supervalorização do que é família. Porque o que é família? O que a gente entende como família moderna? Família moderna é ter um filho, ter os pais, tanto faz se é pai ou pai, mãe ou mãe, não interessa. Mas no fascismo é a família burguesa, que é pai, mãe e filhos. Então, se tiver alguma coisa fora dessa lógica, o fascismo corta. Entende? Eu vou ser muito claro aqui. Quando, por exemplo, as pessoas falam assim: ah, o Bolsonaro é fascista. O Bolsonaro é fascista? Sim. No sentido de que, qual a característica? Que, por exemplo, há uma supervalorização da família, como se existisse um padrão de família, e outros padrões fossem desconsiderados. Entende? Então, essa é uma característica fascista. Por exemplo, você tem que servir ao Brasil acima de qualquer coisa. Vamos pensar o que está acontecendo. Vocês estão assistindo a Copa América? Ontem passou o Brasil. Quem que assistiu? Ninguém assistiu a Copa América? Só eu? Meu Deus, vocês assistem só Netflix? Olha lá, Gabriela, Rafael. Vocês sabem o que está acontecendo, não sabe? Que os jogadores não queriam jogar, vocês sabem?
Sim, isso. Os jogadores não queriam jogar. Por que eles não queriam jogar? Por causa de toda a questão do Covid no Brasil. Tá? Então, isso deu uma polêmica tremenda. Por que eles jogaram? Porque Por que a Copa América vai ser aqui? Por que o jogador tem que aceitar jogar? Porque ele está jogando por uma seleção. E jogar por uma seleção é jogar por uma nação. Então, a partir do momento que esses jogadores não podem, por exemplo, não querer jogar, isso já tem a ver com uma característica fascista. Ó, não importa o que está acontecendo, você tem que obedecer ao que o Brasil fala. Assim como soldados, entende? Não importa o que está acontecendo, tem gente morrendo. Você tem que ir lá e fazer o que precisa ser feito. Esse tipo de característica é presente em fascismos. Ok? Por quê? Porque é você estar a serviço do Estado. Não sei se ficou claro para vocês. Outra característica de fascismos é a violência. Violência por meio de sistemas totalitários. Violência não só física, violência psicológica, violência publicitária, violência moral, né? Aquilo, assim, o fascismo segue uma linha rígida. Se existe alguma coisa que sai dessa linha, essa coisa é considerada errada. Vamos pensar, dentro da Alemanha, quais tipos de pessoas eram excluídas? Eu falei já para vocês. Quais tipos de pessoas eram excluídas? Vocês se lembram? Judeus, negros, deficientes. Judeus, negros, deficientes. Vamos pegar os deficientes, para não falar que a gente está perseguindo, por exemplo, o judeu. Deficientes. Os deficientes são pessoas fora do padrão deles, para eles. Então, isso não cabia dentro de um sistema fascista, porque existia um padrão, um perfil de pessoas. Hoje existe perfil de pessoas? Até existe, a mídia coloca um perfil de pessoas. Quando alguns líderes políticos falam, porque tem que ter o casalzinho certinho, o homem e a mulher, ele está definindo um padrão. Então, o que está fora não vale. A partir do momento que um governo define padrões, ele está sendo fascista. Então, o Hitler fez isso, Mussolini fez isso, Franco fez isso, Getúlio Vargas mas era escondido. E assim como tantos outros. Tantos outros. Tá? Tem muito fascista escondido. Onde a gente menos imagina. Além disso, uma outra característica do fascismo além da ditadura e do sistema totalitário, é o controle. O controle, por exemplo, dos meios de comunicação, o controle dos sistemas de publicidade, o controle da educação. Isso também é uma característica do fascismo. Isso tudo ganhou muita força na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Por causa da crise. As pessoas passaram a desacreditar do seu país, da sua política, e falaram, bom, não tem outra opção, vai essa mesmo. E aí é que entram os regimes totalitários, ditatoriais, fascistas. Professor, o Brasil é um país fascista? Depende a situação, depende o estado, depende o lugar. O Brasil é um país preconceituoso? Sim. Preconceito tem a ver com fascismo? Tem. A partir do momento que existe fascismos, existem preconceitos, discriminações. Porque na realidade, existem exclusões. Tá? Fascismo exclui, por natureza. A partir do momento que ele coloca certos padrões. Tá? Colocamos padrões, estamos automaticamente excluindo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Bom,
Tá, o que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Esse fascismo que surge na Alemanha e surge na Itália vai começar a fazer um movimento dentro da Europa. Então, por exemplo, o Hitler vai falar o seguinte, olha, para a Alemanha se tornar grande novamente, para a Alemanha crescer, é espaço vital. Tá? O que significa isso? Ter espaço vital. Espaço vital significa ter territórios. Então, a Alemanha vai falar, olha, nós precisamos de espaço vital. O que a Alemanha vai começar a fazer? Vai conquistar um território aqui, vai conquistar um território ali, e vai indo. A Inglaterra e a França, a princípio, não vão fazer nada. Eles vão segurar as pontas. Por quê? A Inglaterra e a França, sobretudo a Inglaterra, não queria de forma alguma uma guerra com a Alemanha. Porque já sabiam quais seriam as consequências devido à Primeira Guerra Mundial. Então, eles não queriam uma guerra. Eles foram segurando as pontas. E o Hitler foi, e aí o Mussolini também na Itália, conquistando ali certos territórios. Até que a Alemanha invade os Países Baixos, onde hoje é a Bélgica e a Holanda, e invade a França. Então, a partir dos Países Baixos, Holanda e Bélgica, a Alemanha invade a França. E aí não tinha mais o que a França fazer. Tanto é que a invasão na França foi tão séria que eles chegaram até Paris, né, que é a capital da França. Os alemães invadiram Paris. Paris só foi ser libertada no final da guerra, né, com o dia D, a gente chama de dia D. Então, os alemães invadiram a França e aí não tinha o que fazer. A França teve que declarar guerra à Alemanha, automaticamente a Inglaterra também, porque a Inglaterra, para chegar à Inglaterra, quem estava no meio do caminho? A França. Então, a Inglaterra teve que se posicionar. Tá? Então, aí foram surgindo as alianças. A primeira aliança, eu disse para vocês, foi a aliança entre Japão, Alemanha e Itália. Eixo, Roma, Berlim, Tóquio, né, que são as capitais. Então, esses daí eram chamados de países do eixo. Os países do eixo eram configurados por Alemanha, Itália, Japão. E havia os países aliados. Quem eram os países aliados? Inglaterra, França e, depois, União Soviética e Estados Unidos. O que eu posso dizer assim para vocês? A Alemanha praticamente enfrentou sozinha, porque a Itália era mais fraca, e o Japão não participou da primeira parte da guerra, enfrentou sozinho os países aliados. E deu trabalho, né, para esses países, porque a tecnologia de guerra mais desenvolvida que tinha era dos alemães. Os alemães tinham as melhores armas, os melhores aviões, as melhores artilharias, tá? Eram eles que tinham armas biológicas. Os alemães tinham um sistema militar muito avançado. Além do sangue nos olhos dos soldados alemães que eram aí cooptados pelo Hitler. Bom, e a guerra ela teve algumas fases. A primeira fase a gente chama de guerra de expansão. Foi o momento em que o Hitler saiu conquistando um monte de territórios. Então ele abriu, é como se a Alemanha fosse uma bexiga e ela foi expandindo, né, essa bexiga. Foi expandindo, conquistando territórios. Até que o Hitler cometeu aquele erro que eu comentei com vocês. Qual foi o erro? Invadir a União Soviética. O Hitler tinha um acordo com a União Soviética de não agressão, no qual eles queriam a Polônia, então haveria uma divisão da Polônia entre esses dois países, e eles não brigariam. Porque o Hitler tinha na cabeça que ele poderia encarar os Estados Unidos, encarar a França e a Inglaterra, mas não poderia encarar as quatro juntas. Só que ele fez a cagada de ir lá e invadir a União Soviética. E aí o bicho pegou.
Por quê? Esse primeiro momento, ele expandiu. Os países do eixo se expandiram militarmente. Só que a partir do momento que ele invade a União Soviética tem muitos soldados, não era muito bem preparada, mas tinha muita gente. E aí há um retrocesso da Alemanha. Então, se os países do eixo fizeram assim, ó, nessa primeira fase, na segunda fase, os países começam a ser comprimidos, entende? Pelas forças dos aliados. Então, primeira fase, os países do eixo ganham espaço. Segunda fase, os países do eixo são comprimidos pela União Soviética, pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra. Isso ficou claro? Vocês ficaram com dúvidas até aqui? Ok, então tá bom. Se tiverem... quais eram os países aliados? Inglaterra, França, União Soviética, Estados Unidos. Contra países do eixo, Itália, Alemanha e Japão. São esses os países, tá? Muito bem. Essas foram as fases. Tem mais uma outra fase, tá? Mas depois nós vamos para ela. Nessa segunda fase, então a guerra durou de 39 até 45, tá? 1939 até 1945. Nessa segunda fase, houve um avanço dos países aliados, principalmente por causa da entrada dos Estados Unidos e da União Soviética. O que é importante aí a gente dizer? Que existiu um dia chamado de Dia D, tá? Dia D. Isso geralmente costuma cair em vestibular, essas coisas. O que foi o Dia D? O Dia D aconteceu em 1944, tá? Em junho de 1944. E o Dia D foi o dia em que os soldados ingleses, os soldados norte-americanos e os soldados soviéticos chegaram à França. Então, lembra que a França estava invadida pelos alemães? Esse foi o dia D. O dia em que esses soldados chegaram ao litoral da França. Tá? Se vocês quiserem uma sugestão de filme, eu até baixo para vocês e coloco para vocês assistirem no final de semana. É excelente o filme, excelente. Ganhou Oscar e tudo. Que é O Resgate do Soldado Ryan. Já ouviram falar? É um filme, assim, que eu recomendo de coração para vocês. Para assistir até com a família, comendo uma pipoca. O Resgate do Soldado Ryan. Relata, mostra o dia D. Tá? O dia que os soldados norte-americanos, ingleses, chegaram na Normandia, que é o litoral da França, ali a parte noroeste da França, chama Normandia, e invadiram o litoral. Não foi fácil. É por isso que o filme é interessante, porque não foi uma coisa simples. E o filme ele trabalha isso, essa invasão. E do outro lado da França, vinham invadindo os soviéticos. Então, veja, é como se a França fosse uma bolinha assim, ó, e de um lado, esses soldados vindo pela Normandia, e do outro lado, os soldados soviéticos, né, para libertar a França. Foi um dia importantíssimo, porque foi justamente o dia que eles libertaram a França do domínio dos nazistas. E aí,
é como se tudo tivesse, foi uma vitória simbólica, era como se tudo tivesse mudado a partir dali, tá? E lembrando, a Alemanha já estava, assim, bastante debilitada, mas foi um momento que levou aí o Hitler, por exemplo, a se render, ok? A pensar nessa rendição. Tudo bem? Deu para pegar aí sobre o dia D? Eu vou colocar o filme para vocês naquele link que eu mandei aquela vez, e quem quiser pode assistir, tá? Fica à vontade, eu acho que vale a pena. Bom, então aí essa é a primeira fase. A segunda fase a gente chama de Guerra no Pacífico. Antes de falar da segunda fase, eu gostaria de falar rapidinho das mulheres. As mulheres participaram da guerra? Sim. Assim como na Primeira Guerra Mundial, as mulheres participaram nas guerras, nos conflitos. Uma das diferenças da Segunda Guerra Mundial é que nós vamos ter mulheres que participam no fronte de batalha. Quando a gente fala fronte de batalha, é que está lá à frente, por isso fronte, ou na fronteira. Né? São essas que estão, muitas mulheres alemãs participaram nos frontes, lutando contra os aliados. Tá? E a maioria das mulheres trabalhavam nas fábricas, na produção de armas, na produção de alimentos, né, de mantimentos, trabalhavam como enfermeiras. Então, as mulheres tiveram um papel fundamental também na Segunda Guerra Mundial, o que ajudou a ainda mais a mulher ganhar essa autonomia, essa liberdade no mercado de trabalho e o reconhecimento. Então, as guerras, elas trazem pontos negativos, né? A guerra não tem ponto positivo, mas ela também traz algumas mudanças, principalmente para as mulheres, no sentido de que essas mulheres começam a ganhar mais espaço, porque elas passam a ter funções que antes elas não tinham. Então, eu gostaria só de falar isso. Bom, a guerra acaba na Europa. Então, a Alemanha se rende, o Hitler, com mais a Eva Braun, que era uma amante, né? E mais o seu secretário, eles se suicidam dentro de um bunker. Então, quando o Hitler percebeu que as tropas estavam chegando muito perto, e ele viu que não tinha saída, eles se suicidaram. Tá? Foi isso que eles fizeram. Por quê? Porque ele não ia querer ser pego por exemplo, quem ia pegar, eles estavam fazendo, os aliados estavam competindo quem pegava o Hitler primeiro. A Itália já havia se rendido e só tinha ficado a Alemanha. E os aliados estavam assim, competindo quem pegava o cara primeiro. E o Hitler percebeu que quem ia chegar eram os soviéticos. E os soviéticos estavam mordidos com ele. Então ele não quis ser pego pelos soviéticos, né? E aí se suicidou e a Alemanha se rendeu e perdeu a guerra, tá? Então aconteceu isso. O que acontece aí? Nesse meio tempo, o Japão entra de fato na guerra. E entra como? O Japão ataca uma base, aquela maior base naval dos Estados Unidos, no Havaí. No Havaí tem uma base, que é a base de Pearl Harbor. Então, né, naquele momento, os japoneses atacaram a base, essa base de Pearl Harbor. Tem um filme também, eu posso colocar para vocês, que eu acho que fica até interessante para as meninas, até, né? Um filme de romance com guerra. É bem legal o filme também. Pearl Harbor. Eu coloco lá e se vocês quiserem assistir, se sintam à vontade. E Pearl Harbor é uma base que fica no Havaí, que foi atacada pelos japoneses. E como que os japoneses atacaram? De surpresa e com os kamikazes. Vocês sabem o que são kamikazes? Não?
Kamikaze é o piloto japonês que ele sabe que ele vai para uma missão suicida. Kamikaze é o piloto que vai se chocar contra um alvo. Tá? Então o cara já ia para lá sabendo que ele ia se chocar contra um alvo, que ele ia morrer. Muito semelhante aos ataques terroristas. Não era terrorismo, tá? Não era terrorismo, mas a tática de ataque era a mesma. No qual eles vinham aqueles aviãozinhos e se chocavam contra essa base naval, dando assim grandes perdas. Tá? Então esse é o kamikaze, é o piloto suicida. Isso é para vocês terem uma ideia de como é a atitude de um soldado que está motivado. Ele dá a vida. Tá? Isso é parte de nacionalismos. Ele dá a vida lá, nem que ele tiver que se matar. Mas ele vai fazer. Então, a partir do ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Tá? Então, teve o ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Essa fase ficou conhecida como Guerra no Pacífico. Guerra no Pacífico. Em que os norte-americanos começaram a conquistar ilhas que são ali da Oceania e que pertenciam aos japoneses. Foi uma fase da guerra muito difícil para os norte-americanos, muito semelhante à Guerra do Vietnã, que aconteceu muito tempo depois. Por quê? Porque o território era muito diferente. Né? Imaginem, ilhas tropicais, cheio de mosquitos, que passavam algumas doenças, em que só chovia, muito mato, muita árvore, lama, rios muito densos, em que os soldados japoneses conheciam, os norte-americanos não. Tá? Então, esse é um ambiente que se mostrou muito difícil para os norte-americanos durante a Guerra no Pacífico. Guerra no Pacífico porque acontece ali onde é o Oceano Pacífico. Ok? Querem fazer alguma pergunta? Não? Bom, então vamos para o final da guerra. Os japoneses foram se enfraquecendo, tá, aos poucos. Era muito difícil enfrentar os japoneses. Os japoneses eram soldados treinados para nunca voltar, nunca andar para trás. Então os caras estavam levando tiro e estavam andando para frente, né, com baionetas e tudo mais. Para quem não sabe o que é baioneta, são aquelas armas que têm pontas de faca. Então eles iam andando para frente, o cara sendo atingido por tiro, ele andava. Tá? Mas eles foram retrocedendo com o passar do tempo. Né? O Japão foi se enfraquecendo, foi perdendo os conflitos, e os Estados Unidos tomam uma decisão. Justamente quando o Japão já se encontrava muito debilitado. Não tinha como ganhar essa fase da guerra dos norte-americanos. E o que os Estados Unidos fazem? Eles lançam 2 bombas atômicas. Tá? Então, os norte-americanos lançam 2 bombas atômicas. E aí eu gostaria de fazer um parêntese. Professor, quem criou a ideia de bomba atômica? Quem criou o princípio da bomba atômica? Vocês sabem? Quem criou foi um cara que era judeu, vivia na Alemanha e fugiu para os Estados Unidos. Olha só como que é a história. Como que a história funciona. Era um judeu que fugiu da Alemanha e trabalhava para a ciência norte-americana.
Esse cara se chamava Albert Einstein. Já ouviram falar desse cara, Albert Einstein? Considerado o maior cérebro da humanidade? Ele não criou a bomba atômica, mas ele criou o princípio da energia nuclear, que é utilizada para, por exemplo, fazer energia, né, em muitos países, de forma limpa. Só que o que fizeram com a ideia dele? Pegaram a ideia dele e transformaram isso numa arma poderosa. A base de quê? A base... Isso, já viu várias pessoas falando sobre ele. Ele criou a ideia da fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? Só para explicar para vocês assim, de uma forma simples. Existe um elemento químico que a gente chama urânio. Chama de urânio. O urânio, ele passa por um processo no qual a molécula dele, os átomos de urânio, se chocam. E ao se chocarem, chocou, tá? 2 átomos de urânio, chocou. No que ele se choca, ele se divide em um monte de outras moléculas. E ao se dividir, ele se choca de novo e vai. Então é uma coisa assim, ó, que se torna uma grande explosão. Porque a energia do urânio, eu não preciso de muito urânio para fazer muita energia. Não sei se vocês já assistiram um filme do Exterminador do Futuro, em que o exterminador, ele é movido a partir de uma cápsula de hidrogênio. É uma cápsula desse tamanho assim, ó. Só que a hora que ele tira a cápsula e joga, ela tem uma explosão enorme. O que é aquela explosão? Aquela explosão é a fusão nuclear. É quando os átomos se chocam e essa explosão ela vai criando outros choques que a gente chama de fusão ou fissura, que é o princípio da energia nuclear. Por isso que a energia nuclear é uma energia, em muitos lugares como o Japão, barata, porque eu utilizo pouco e ela tem um poder enorme. Ela é perigosa, mas ela é uma energia limpa, por exemplo, que ela não emite gases. E aí, quem criou essa ideia? Esse princípio? O Albert Einstein. O que algumas pessoas dos Estados Unidos fazem? Criam a bomba atômica, transformam isso em energia explosiva. E aí lançam uma bomba atômica em Nagasaki e outra em Hiroshima. A primeira matando 50 mil pessoas instantaneamente e a segunda matando 30 mil pessoas instantaneamente. Vocês têm ideia do que seria isso? Naquela época, tá? Em 45, uma bomba atômica. Hoje, não se usa mais o urânio para fazer testes atômicos. Se usa o hidrogênio. E o hidrogênio tem pelo menos 100 vezes mais poder que o urânio. Imagina o que uma guerra atômica faria hoje. Tá? Para vocês terem uma ideia do que seria. E aí o próprio Einstein cria uma frase, que é uma frase que se tornou clássica. Ele diz assim: se houver uma terceira guerra mundial, a quarta será com pau e pedra. Por quê? Porque não vai sobrar muita coisa para a gente brigar na quarta. Volta e meia nós temos discussões no mundo sobre um ataque nuclear entre, por exemplo, Rússia, Estados Unidos e Coreia do Norte. Assim, mas é tudo blá, 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 ao meu ver, porque eles sabem que uma guerra nuclear acabaria com o planeta. Aí fizeram a pergunta, né? Que é mais forte? A bomba atômica ou a nuclear? Na verdade, Guilherme, é a mesma coisa, né? A bomba atômica ou nuclear, ela é a mesma coisa. Elas aproveitam o núcleo do átomo para fazer a fusão. É que a gente chama dos dois jeitos, né? Que na época era mais bomba atômica. Mas elas utilizam o núcleo de átomos para fazer as explosões, para fazer energia, para isso se transformar em energia.
O que diferencia é a substância que se usa. Então, antes era o urânio. Hoje é o hidrogênio, que é muito mais poderoso. E aí, o que fica disso tudo, pessoal? Se os Estados Unidos deram conta de matar 80 mil pessoas, praticamente que de forma instantânea, fora o que aconteceu depois, né? Porque a energia nuclear, ela solta radiação. E essa radiação, ela está presente no Japão até hoje, para vocês terem uma ideia. Então, quem que foi pior? Foram os nazistas, que mataram 9 milhões de judeus, ou em 5 anos, né? 6 anos, ou foram os norte-americanos, que mataram 80 mil em 2 segundos. Quem foi pior? Porque a gente tem muito o costume de retalhar muito os alemães. Mas os norte-americanos, não é, que fizeram isso, que não tinha necessidade de fazer. Né? O que pensar sobre isso? Porque se a gente pensar que se durante 6 anos os norte-americanos ficassem soltando bombas, vocês imaginam quanto de milhões de pessoas haveriam morrido? Se a gente colocasse no mesmo tempo que os nazistas fizeram os seus campos de extermínio, por exemplo. Então isso é para a gente ter uma ideia de que na história não existem mocinhos, não existem heróis, é um jogo de interesses. Por que os norte-americanos lançaram as bombas? Porque queriam fazer os japoneses se renderem? Não. Os norte-americanos jogaram as bombas porque eles tinham outro inimigo. Quem era o inimigo deles? Vamos ver se vocês vão acertar. Quem eram os inimigos? Não, a Itália já tinha ido pro pau já. Pessoal, os inimigos dos Estados Unidos da América eram os soviéticos. É o início da Guerra Fria. Acaba a Primeira Guerra Mundial e entra na Guerra Fria. O que é Guerra Fria? É a luta ideológica, política, militar entre Estados Unidos e União Soviética. As bombas atômicas foram uma demonstração de poder e de força dos Estados Unidos para a União Soviética. Foi um tapa na cara, falar assim, ó, vocês estão vendo o que a gente tem aqui? Então vocês não bobeiam, não. Entende? Foi isso. É isso que os Estados Unidos queriam mostrar. Matando 80 mil pessoas em 2 segundos. Entendem o motivo das coisas? A partir do momento que eles lançam 2 bombas, eles estão mostrando pro mundo quem manda aqui. Entendem? Estão mostrando para a União Soviética quem é o cara. Então vocês não bestem com a gente. Por quê? Quem sai como assim os grandes vencedores e as 2 grandes potências da Segunda Guerra Mundial? União Soviética e Estados Unidos. União Soviética com o socialismo e Estados Unidos com o capitalismo. E aí vai haver uma briga que vai durar de 45 até 90, que é a briga entre socialismo e capitalismo. União Soviética e Estados Unidos. Tanto é que depois das bombas atômicas, a União Soviética vai começar uma empreitada longa em busca da produção de bombas atômicas também. Alguma pergunta? Não? Isso vai mudar para sempre o rumo das coisas. 1945,
final da Segunda Guerra Mundial, inicia um momento importante na história que a gente chama de Guerra Fria. A Guerra Fria foi essa luta ideológica, política, militar, científica, de todo tipo que vocês pensarem, entre Estados Unidos e União Soviética. Uma guerra publicitária, tá? Tanto é que vão surgir os super-heróis, por exemplo, o Superman, que é norte-americano, Capitão América, porque vão ser símbolos da luta contra, por exemplo, o socialismo. O Homem-Aranha. Os países aliados saíram vencedores? Sim, os países aliados saíram vencedores da guerra. Só que a Inglaterra saiu destroçada, a França então nem se fala. Quem realmente sai assim como os grandes fortalecidos serão aí os Estados Unidos e a União Soviética. Aí agora, na semana que vem, na outra, nós vamos entrar no assunto que é a Guerra Fria. E é um tema muito legal, muito interessante, porque é um momento de grandes mudanças no planeta. Dentre elas, a chegada da Lua, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, o aparecimento da televisão, o aparecimento dos computadores, do cinema, como assim, mais desenvolvido ainda, dos heróis, dos X-Men, por exemplo, que tem a ver com a briga da diversidade. Nossa, a gente vai ter uma discussão bem interessante sobre Guerra Fria. A Guerra Fria não teve conflito por causa da criação da ONU? Não. Para dizer a verdade para vocês, a ONU é meramente representativa. Quando os caras querem brigar, nem a ONU intervém. Na Guerra Fria teve conflitos. Aliás, foi o período da história que mais se teve conflitos no mundo. A única coisa que não acontece é que não teve conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas sempre eles estavam envolvidos. Por exemplo, teve a Guerra da Coreia, que era a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Quem que estava envolvido? Estados Unidos, União Soviética e China. Teve a Guerra do Vietnã. Quem que estava envolvido? Diretamente Estados Unidos, do outro lado, União Soviética e China. A Guerra do Golfo também. Então, a Revolução Cubana. Então, em todos esses momentos, nós vamos ter pessoas que são ou de um lado ou de outro, mas que não lutam entre si. Então, não vai lutar norte-americanos contra soviéticos, mas eles vão estar ali. Sabe aquela... Já assistiram Tom e Jerry? Quando aparece o capeta do lado e o anjinho do outro? É isso aí que é os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Eles não vão lutar entre eles, mas eles vão dar armas para o menino africano se ferrar lá nos seus países. Nós não estamos envolvidos. Mas espera aí, mas os Estados Unidos está dando arma para o moleque do Congo. Nós não estamos envolvidos, mas a União Soviética está dando arma para o moleque da Angola, para ele se matar lá, matar a família dele e todo mundo. Por quê? Por causa de capitalismo e socialismo. Isso é Guerra Fria. Ficou claro? Então é mais ou menos por aí, mas nós vamos ter uma discussão só sobre isso e é um assunto bem legal, um dos assuntos que eu mais gosto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, por hoje é isso. As atividades vou passar no grupo, tá? Eu vou mandar lá um recadinho, certinho, com o vídeo aqui. Eu vou colocar os dois filmes, o Pearl Harbor também e o Resgate do Soldado Ryan, para vocês assistirem. Se quiserem assistir, vocês ficam em casa aí no final de semana, vale a pena sentar, pegar um chocolate quente, uma pipoquinha aí, com uma cobertinha, né, porque tá frio, e assistir.
é legal, tá? Não é perda de tempo. Além de serem filmes legais, de entretenimento, são filmes que vão ajudá-los a entender essas questões que eu expliquei. Então, eu vou encaminhar para o final. Eu vou desligar aqui a gravação e a gente já se despede.